e eu tenho a minha missão muito bem definida. Eu sei desde pequena, não sei, desde os meus 6 ou 7 anos, que a missão que Deus tinha para mim era ser médica e ser médica junto das pessoas. Mas 10 minutos depois, eu tinha um senhor padre dentro do Hospital Amadora Sintra que deu a extrema unção, a santa unção a este doente que pediu e que ainda confessou mais 4 doentes na intermédia. É uma confirmação do Reino de Deus, sem qualquer dúvida. São pequenos milagres que vemos todos os dias, sem qualquer dúvida. As notícias de óbito são dadas pelo telefone, que é de uma crueldade enorme. Nós não conseguimos dar a mão à pessoa, não conseguimos mostrar-lhe que estamos empaticamente com elas. Nunca é fácil lidar com uma perda. Não é pelo sentimento de eu perdi o meu doente, é pelo sentimento de é uma vida que se perdeu. Antes de verificar um óbito, rezo uma Ave Maria sempre com um doente que tenha falecido. Mas isto é uma maratona que já está a durar muito mais tempo do que podia ter sido. Trabalho no Amadora Sintra há 10 anos, fez 10 anos agora em janeiro. Okay. Comecei lá num ano que se chamava antigamente o internato do ano comum, que era os anos das rotações, em que passamos pelas várias especialidades, numa fase em que ainda não decidimos o nosso futuro, e logo no ano a seguir, em 2012, comecei a especialidade lá, que fiz durante 6 anos e meio, é uma especialidade de 5 anos, mas como tive duas filhas pelo caminho, atrasei um bocadinho e prolongou-se por 6 anos e meio. E, entretanto, depois de acabar a especialidade, percebi que era o hospital onde eu queria trabalhar, era a população com quem eu queria trabalhar e, portanto, a decisão nessa altura foi muito fácil de me manter lá. E, portanto, sim, este ano já comemorei os meus 10 anos da Amadora Sintra com muito orgulho. E posso-lhe perguntar porquê? Porquê a certeza que era com esta população e este hospital específico que queria trabalhar? Sim, claro. O Amadora Sintra apresenta imensos desafios, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Primeiro, porque foi um hospital que inicialmente teve uma parceria público-privada e, portanto, que cresceu muito bem, mas em muito pouco tempo deixou de ter, também pela população que abrangia. Era uma população estimada em 300 a 400 mil habitantes, mas que sabemos que será pelo menos o dobro, por causa de todas as pessoas não legalizadas, das famílias numerosas, e serve 2 dos maiores concelhos de Portugal, que é Amadora e Sintra. Tendo muita população e sendo servindo concelhos dos arredores de Lisboa, tem obviamente muita população menos diferenciada e mais carenciada. E eu, desde que escolhi medicina e depois mais tarde medicina interna, que a minha escolha foi muito baseada de querer servir a fundo ao povo de Deus, ao reino de Deus. E portanto sabia desde o início que o exercer medicina ia ser, sobretudo, num hospital público. Obviamente que depois eu também tenho alguma privada, trabalho em lares, que também tem muito a ver aqui para mim com a concepção do Reino de Deus, mas o poder estar ao serviço de uma população pouco diferenciada e com pouco acesso a serviços de saúde foi assim o que mais me cativou do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista profissional, o Amadora Sintra oferece uma riqueza enorme de diagnósticos, porque tem tanta população e muita população jovem doentes oriundos sobretudo de países africanos, de países de leste, e que trazem doenças diferentes das que nós estamos habituadas a ver nos hospitais centrais de Lisboa. E, portanto, para uma internista que gosta sobretudo de diagnóstico e de investigação do doente, é uma riqueza enorme do ponto de vista também profissional. E essa vocação, diga, peço desculpa, complete. Sermos poucos médicos também ajuda aqui um bocadinho a sentirmos essenciais na missão do hospital. Somos tão poucos que estamos sempre a ter que tapar os buracos uns dos outros, estamos sempre a ter um jogo de cintura muito grande para manter as urgências, como isto tudo, as pessoas veem tudo na televisão, e essa parte desafiante também de coesão entre a equipa que lá trabalha também foi uma coisa que me agradou desde o início, desde que comecei a lá trabalhar. Essa vocação de servir quem precisa acaba por ser ainda mais confirmada nesta altura em que, desculpe-me a expressão, há uma avalanche
de pessoas que necessitam de cuidados por causa da pandemia. Sim, não só doentes com coronavírus ou com Covid, e isso uma avalanche muito grande, sobretudo agora, dezembro, janeiro, esta fevereiro, e que ainda vai prolongar ao longo deste mês, mas sobretudo todos os outros doentes que desde março ficaram um bocadinho ao abandono, porque as consultas passaram a ser telefónicas, porque ganharam medo da ida ao hospital, porque os médicos de família foram todos recambiados para a admissão ao doente Covid e, portanto, deixaram de conseguir seguir os seus doentes, que é a vocação deles, deixaram de conseguir fazer aquilo para a qual estão vocacionados, e os doentes estão muito abandonados. E, portanto, muitas vezes chegam-nos os doentes com Covid e doença grave, que é uma coisa que já ouvimos falar desde março do ano passado, com as experiências de Espanha e de Itália, de avalanche diária de muitos doentes a ser admitidos no serviço de urgência, mas também doentes neoplásicos, com insuficiência cardíaca, com doença pulmonar, que têm menos comprimento terapêutico, menos acompanhamento pelos seus médicos, que era uma ferramenta essencial também na parte terapêutica do doente, porque estes doentes, o seguimento também faz parte da terapêutica, reforçarmos que precisam de fazer a medicação, que têm que ter hábitos de vida saudáveis, também faz parte do plano terapêutico deles, e este desacompanhamento dos doentes faz com que, inevitavelmente, os doentes nos cheguem pior e mais tarde, muitas vezes em fases em que já não os conseguimos salvar ou já não os conseguimos melhorar tão bem como conseguiríamos se viessem mais cedo. Por isso, sim, sem dúvida que tem sido uma avalanche enorme de doentes e de necessidade de resolver ou tentar melhorar os problemas dos doentes que nos chegam à urgência. Que realidade é que tem vivido desde março do ano passado? Como médica internista, está, digamos assim, no centro desta pandemia, quando recebe os doentes que procuram e que necessitam do Hospital Amadora Sintra? Sim, eu faço urgência no Serviço de Urgência Geral do Amadora Sintra, e além disso trabalho numa enfermaria de medicina, e desde março estive integrada nas várias equipas que trataram doentes Covid. Não estive sempre na área Covid, houve uma altura ainda extensa, mais ou menos entre junho e outubro ou novembro, em que estive a tratar doentes não Covid, e foi também na altura em que a pandemia esteve mais controlada em Portugal e portanto, no Amadora Sintra, conseguimos reduzir a enfermaria Covid a apenas uma enfermaria. Hoje, ao dia de hoje, temos 11 enfermarias abertas no Amadora Sintra, portanto, uma diferença colossal, e, portanto, o percurso foi sendo adaptado também de acordo com as necessidades do hospital e da população que servimos. Desde o final de novembro, que houve uma necessidade de aumentar a capacidade de resposta aos doentes Covid e, portanto, de diferenciar toda a gente, não só internistas, mas todas as especialidades, e neste momento no Amadora Sintra temos enfermarias multidisciplinares completamente, normalmente com um internista e depois internos e especialistas de outras especialidades a colaborar e a verem doentes do ponto de vista da medicina interna. Portanto, os cardiologistas não estão só a ver os infartos e as insuficiências cardíacas, estão a ver as pneumonias a Covid, os neurologistas, os pneumologistas, os nefrologistas, estamos todos juntos neste barco, e isso então criou uma coesão inacreditável no hospital. As pessoas percebem que têm que colaborar, percebem que não vamos conseguir dar resposta aos nossos doentes se isto não funcionar de uma forma coesa, e se ao princípio houve alguma dificuldade em integrar as pessoas, sobretudo porque as pessoas se sentiam inseguras para tratar doentes que não são da sua área. Muito rapidamente é preciso formá-los, eles têm que estudar, nós ajudamos, eles fazem muito mais do que seria da competência deles, e consegue-se em equipa trabalhar. Isso é uma confirmação do Reino de Deus, não é? É uma confirmação do Reino de Deus, sem qualquer dúvida. São pequenos milagres que vemos todos os dias, sem qualquer dúvida. O que faço no dia-a-dia? Na enfermaria são a avaliação diária destes doentes. Muitos doentes precisam de oxigénio, mas não só de oxigénio. Muitas vezes precisam da ventilação, que não é a ventilação que nós estamos habituados a ver nos cuidados intensivos, que é um tubo que vai até aos pulmões, mas é uma máscara que nos dá uma pressão positiva e que ajuda a melhorar a oxigenação e as trocas respiratórias
dos doentes Covid. Temos vindo a conseguir tratar cada vez mais doentes assim, sem precisar de recorrer tanto aos intensivos, mas isto com uma sobrecarga enorme, tanto para a equipa de enfermagem como para a equipa médica, porque são doentes que descompensam muito durante a noite, os enfermeiros estão sempre de volta deles, deixou de ser o regime de enfermaria normal, são sempre doentes de unidade de intermédios, são sempre doentes críticos. E, portanto, houve uma necessidade muito grande de adaptação das pessoas todas a nível hospitalar. Foi uma surpresa para si quando percebeu que podia estar positiva? Não, quando nós andamos na boca do lobo, sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos ser mordidos, e foi o que aconteceu. Desde março que achava que podia mais cedo ou mais tarde positivar. Inicialmente até houve um período difícil, abril e maio, por terem fechado as escolas e por necessidade de reajuste de casa, de logística de casa, tive os meus filhos afastados daqui, porque estavam fechados dentro de um apartamento e era mais difícil de gerir, e do meu marido conseguir manter a atividade profissional, e portanto foram para a casa da minha sogra, onde tinham um bocadinho mais de apoio. E nessa altura eu tinha muito medo da doença, sobretudo também por contagiar aos miúdos e por contagiar ao meu marido e às pessoas que nos estão próximas. Depois, com o continuar da exposição diária, óbvio que esse medo se manteve, mas tornou-se mais uma preocupação do que um medo como bicho-papão. São doentes de quem temos que tratar e que temos que tratar com carinho e com proximidade também. Não há forma de entrar naqueles quartos apenas uma vez por turno. Temos que lá ir, eles estão sozinhos, não têm família ali, não têm visitas. Muitos, as pessoas mais idosas e com já algum grau de demência, não sabem usar os telemóveis e por isso não conseguem falar com as famílias ao telefone, e portanto nós acabamos por ser os principais cuidadores deles nos hospitais. Acho que ao longo do tempo a necessidade destes doentes também me foi ensinando uma maneira diferente de estar presente junto destes doentes. Curiosamente, quando eu me infectei, não estava numa enfermaria Covid, estava numa enfermaria não Covid, que eu estou sempre a dizer que são ainda mais de risco, porque nós acabamos por estar menos protegidos, não estamos vestidos completamente, e são doentes que às vezes entram negativos no hospital e que ao fim de 2 ou 3 dias positivam e que acabam por ser um foco maior de transmissão da doença. E portanto, não foi uma surpresa grande quando percebeu que poderia estar infectada, apesar de não ter, percebo, sintomas muito graves. Não tive sintomas muito graves, tive doença ligeira, tive um quadro muito parecido com uma gripe, com muitas dores musculares, nem sequer tive febre, estava muito cansada, mas também acabei por estar 20 dias em casa e quando voltei ao trabalho já estava quase 100% recuperada. O que é que se manifesta, apesar disso, quando percebe que está positiva, não tendo sintomas assim graves, mas o que é que se manifesta tendo em conta a sua vida concreta? A minha primeira preocupação de todas foi os pais dos outros meninos da sala da Isabelinha e da Teresa, porque elas continuavam a ir à escola nessa altura. Nessa segunda-feira em que eu fui fazer o teste, sim, na segunda-feira em que eu fui fazer o teste, não tinham ido já, porque eu tinha tido a exposição de risco na sexta e no domingo à noite, que tinha começado logo com dor de garganta e, portanto, sabia que era possível estar positiva e, portanto, não a tínhamos mandado à escola, mas foi logo pensar nas raízes todas, onde é que poderia estarmos a contagiar ainda mais. E a verdade é que desde março que a minha vida social tem sido reduzida muito ao suporte familiar que eu preciso para conseguir manter a minha atividade profissional, portanto a escola das miúdas e um apoio da minha família direta para o mais pequenino, para o António, e portanto foi logo pensar quando é que foi a última vez que eu tive com a pessoa X, Y, Z, para perceber qual é que poderia ser o risco de contágio. Cá em casa foi também a percepção de agora vamos ficar 20 dias sem sair de casa, porque eu como profissional de saúde seria sempre os 20 dias, com os miúdos enfiados num apartamento, isto vai ser um terror. Pronto, e foi assim esta sensação assim mista. Por outro lado, a minha grande preocupação foi as pessoas com quem eu trabalhava, porque eu
trabalho com internos mais novos que reportam a mim, chefio uma equipa de banco e trabalho ainda em 2 lares, e de repente o perceber que toda esta rede de doentes, um lar com 90, outro com 30, a equipa de banco que ia ficar sem chefe de equipa, e perceber que nós somos... Ninguém é insubstituível e ninguém pode ser insubstituível. Achamos sempre que as coisas não resolvem sem nós, mas obviamente correu tudo igual a como se eu lá estivesse na minha ausência. E isso também foi uma grande alegria, perceber que o nosso legado também vamos deixando uma marca, mas não somos insubstituíveis e há quem possa fazer o nosso trabalho quando nós não podemos estar. Havia preocupações de contaminação, concretamente com as suas filhas e filho, que são pequenos. Essas preocupações manifestaram-se também, o contacto com outras pessoas, até inclusivamente mais velhas, isso causava ansiedade e temor, tirou-lhe o sossego nesses 20 dias? Sim, as minhas filhas não chegaram a positivar, aliás, fizeram um teste e foram negativas, o meu marido também, apesar de termos estado sempre todos juntos, porque quer dizer, desde março que eu andava com uma vida louca e afastada deles e achei, olha, pelo menos agora tenho 20 dias para estar com eles, e essa parte acho que foi boa. Depois havia sempre o meu suporte familiar, os meus pais, uma senhora que trabalha em casa dos meus pais e que é cuidadora do meu filho mais novo e que já tem mais de 75 anos, portanto que era também uma pessoa de risco, e obviamente até perceber que toda a gente estava bem, e não ficou toda a gente 100% bem, mas até perceber, tive muita ansiedade. Os meus pais ficaram os 2 positivos, graças a Deus também não foi doença grave, nem nada que tenha tido assim grandes implicações. A minha mãe precisou de estar internada, mas foi uma coisa de fácil resolução. Obviamente nós somos novos e sabemos que estamos nisto e é a nossa vocação e dizemos que sim e arcamos com as consequências, mas pensar que aqui as nossas consequências do nosso sim também têm muitas implicações à nossa volta, é que acaba por ser um bocadinho mais penoso. Agora, eu tenho a certeza que neste caminho então tenho feito tudo o que Deus me pede, tenho dito todos os sims que tenho que dizer e portanto Deus não me está a pedir um sim para depois me dar uma machadada, isto é o sim integral, era se calhar uma aprovação que a nossa família precisava de viver, e também para alertar aqui um bocadinho mais para o problema do isolamento, e para o problema do distanciamento social e sempre, e se calhar surgiu também porque era preciso, não posso ver isso só com temor, acho que é uma preocupação sim, mas um temor não consigo usar essa palavra. Teve muita vontade nesses 20 dias de voltar ao trabalho, pensar, estou a fazer muita falta lá. Sim, sobretudo porque foi uma altura em que começaram a aumentar paulatinamente os casos e começaram a aumentar também os casos entre os profissionais de saúde, porque isto é sempre proporcional, não é? Todos os profissionais de saúde têm uma vida em casa, uma vida social e, portanto, quando aumenta na população em geral, aumenta também na população de médicos, enfermeiros, auxiliares. E perceber que o hospital estava muito deficitário e eu já praticamente sem sintomas, aqui a arrastar-me por casa porque não podia sair, custou-me muito. Consegui manter a atividade do lar via telefone, íamos gerindo, isto graças a Deus tenho uma equipa muito boa, tanto num como outro, de enfermeiros e auxiliares muito presentes e foi fácil gerir essa parte. Dos doentes da enfermaria, pronto, tive que os abandonar completamente, passaram para outro médico e foram lindamente tratados. Agora, faz-me sempre impressão a sobrecarga que uma ausência nossa provoca nos nossos colegas. Não é como uma baixa numa empresa em que se mete alguém a substituir. Não há mais ninguém que possa vir substituir. Nós já estamos esticados ao máximo em termos de trabalho, de carga horária e, portanto, chegamos a... Vai uma pessoa e fica ali um buraco que tem que ser colmatado pelos outros que lá estão. E isso custa, não é? Isso custa muito. Parece-me que desde março os seus dias têm sido muito rezados e têm sido muito numa relação de diálogo e de confiança muito próxima com Deus. Era impossível que não fosse, porque infelizmente conseguimos tirar alguns milagres e ver muita coisas com muita alegria, no entanto, não deixa de
não deixou de ter sido um caminho com muitas provações. Em março nós não sabíamos tratar a doença, eu acho que houve na altura inicial muito medo de esgotar as vagas de cuidados de intensivos e houve logo muita limitação terapêutica pelo medo de esgotar o que havia de vagas de intensivos e sobretudo houve sempre necessidade de muita adaptação ao longo deste tempo. Nós sabemos fazer sprints e sabemos correr a maratona, mas isto é uma maratona que já está a durar muito mais tempo do que podia ter sido. Não se vê o fim, não é? Não se vê o fim. Em 2020 eu gozei 5 dias de férias, por exemplo, não consegui tirar mais porque fomos nos ajustando e lá está, quando um falta os outros têm que substituir e portanto não conseguimos mesmo ter mais tempos de descanso. E eu sei que quem corre por gosto não cansa e eu vivo muito com esta máxima, eu raramente me canso do trabalho, mas as pessoas ficam cansadas e ficam cansadas porque há muita desolação, há muito sentimento de maltrato por parte das FIAs, das diretrizes dos confinamentos e etc. Nós vemos um hospital completamente atolado de doentes, uma urgência cheia, sem capacidade para mais nada e depois vemos na televisão que as urgências ainda não estão no limite e portanto às vezes há aqui esta não transparência que nos causa também alguma desolação. Falou do caminho com Deus e de facto tem sido um aspecto muito importante e que eu acho que finalmente estamos a conseguir também trazer aos nossos doentes na enfermaria. Se em março, abril, maio foi muito difícil porque por indicação da pastoral desapareceram os padres do hospital, houve uma altura em que não se sabia muito bem como gerir e houve um deserto da presença de Deus no hospital, pelo menos representada pelos capelães, pelas capelanias. Agora temos tido cada vez mais possibilidade de levar padres aos doentes. Por exemplo, há 2 semanas foi uma coisa mesmo engraçada, era 5:45, eu estava a sair do hospital já cheia de pressa para ir buscar os miúdos, que estavam em casa dos meus pais, como sempre, e uma senhora que eu não fazia de lado nenhum ideia quem é que era, abordou-me no corredor e disse: senhora enfermeira, eu preciso de um padre. E eu disse: olha, eu não sou enfermeira, mas eu vou tentar ajudá-la. E era 5:45, a capelania fecha às 5, ainda liguei para saber se conseguia a ajuda da capelania e estava fechada. E depois lembrei-me que tenho um grupo no WhatsApp, esta nossa ferramenta diária de mães católicas, e mandei nesse grupo uma mensagem a dizer: preciso de um padre. E pode não acreditar, Lígia, mas 10 minutos depois eu tinha um senhor padre dentro do Hospital Amadora Sintra que deu a extrema unção, a santa unção a este doente que pediu e que ainda confessou mais 4 doentes na intermédia. Isto foi espetacular, ele deu a santa unção e no fim disse: mais alguém quer a visita do padre? E os doentes esticavam as mãos a puxá-lo. Isto foi espetacular, foi uma alegria enorme neste tempo. E depois no fim disse-me: olha, Marta, guarda o meu número de telefone porque eu trabalho aqui numa paróquia muito perto do hospital e eu venho sempre que for preciso. E portanto aqui também abrir um bocadinho uma ponte à presença de Deus a estes doentes, não é? Porque são doentes que antigamente tinham os voluntários que são todos católicos e que levavam a comunhão, havia missa celebrada, havia muita presença de Deus nas enfermarias e agora parece que devagarinho estamos a conseguir trilhar por esse caminho outra vez. Isso tem-me deixado muito contente também. E eu acredito que Deus se vai manifestando mesmo quando nós não lhe colocamos o nome. Ele vai passando nos corredores e os milagres, como a doutora Marta dizia, os milagres vão acontecendo mesmo que nós não coloquemos o nome e a etiqueta, digamos assim. Mas claro eu acredito que testemunho muitos episódios de Deus lá. Sim, claro que sim. Muitos episódios de Deus lá, muitos episódios de Deus nas pessoas, nos profissionais de saúde que nem são católicos, mas na forma como tratam os doentes e como cada vez mais tratam os doentes de uma forma próxima, quase que levam estes doentes ao colo. Até no progresso científico que tem existido e na forma como melhor tratamos estes doentes ao longo dos meses, com muito melhores oportunidades de tratamento, de abordagem de ventilação e etc. Ao princípio era completamente desconhecido. Até a forma científica com que isto tem crescido e das ofertas que temos aos doentes
é a presença de Deus aqui, não é? Não podemos não interpretar desta maneira. E isso, claro, traz-nos uma alegria e, sobretudo, uma sensação de dever cumprido. Fazemos o que podemos e fazemos com a sensação de que estamos a fazer o melhor para os doentes que temos ao nosso cuidado. Como é que vai lidando com as perdas? Porque percebo que a doutora Marta se entrega completamente ao seu trabalho, às pessoas que têm à sua frente, não só à equipa, mas aos doentes, aos pacientes que precisam da sua ajuda. Depois como é que é lidar com temos de entregar a Deus aquilo que já não podemos fazer mais? Sim. Até nisso eu acho que tem sido um caminho muito bom de mudança. Se no princípio nós não conseguíamos de todo que as famílias se fossem despedir, hoje em dia já deixamos as famílias que queiram vestir o equipamento completo, ensinamos-las a equiparem-se e entram e despedem-se e estão com os doentes. E por isso acho que até aqui tem havido um caminho muito grande de proximidade da relação. As perdas, isso é uma pergunta muito interessante, que é uma coisa que não nos ensinam no curso: como é que se lida com a morte e como é que se lida a dizer a um familiar que o seu pai, o seu avô morreu. E a dificuldade aqui neste tempo da Covid é que deixámos de ter visitas ao hospital e por isso as notícias de óbito são dadas pelo telefone, que é de uma crueldade enorme. Nós não conseguimos dar a mão à pessoa, não conseguimos mostrar-lhe que estamos empaticamente com elas. Lamento muito a sua perda, é isto. E a pessoa ouve isto e não vê que os nossos olhos brilham, que nós estamos comovidos com eles, não veem isso. E por isso, este caminho de lidar com a perda é um caminho que eu tenho feito nos últimos 10 anos, não só agora neste tempo, em que obviamente são muito mais perdas e, portanto, obriga aqui a uma capacidade de encaixe nossa também maior. Porque o tempo escasseia também, o tempo faz com que a forma como se lida com essa perda seja diferente, porque é tudo muito rápido nesta altura. É tudo muito rápido, são muito mais perdas e são às vezes doentes com quem nós não tivemos ainda capacidade de criar uma relação. Se bem que normalmente os doentes que morrem com Covid não são doentes que entram e morrem em pouco tempo, esses são os que nos chegam muito tarde. São doentes que chegam, que agravam no hospital, que nós tentamos tratar, que vão agravando e, portanto, são doentes que ainda têm algum percurso de doença e não morrem. Tenho visto agora muitos artigos de médicos nas várias redes e órgãos de comunicação. Não são doentes que morrem em 2 ou 3 dias, são doentes que têm uma doença demorada e que depois morrem depois desta doença demorada, já depois de 15 dias, 3 semanas afastados da família, muitas vezes já doentes com demência e que nem sequer percebem porque é que têm que estar afastados da família. Nunca é fácil lidar com uma perda, não é pelo sentimento de eu perdi o meu doente, é pelo sentimento de é uma vida que se perdeu e neste sentido é que não é fácil lidar com uma perda. E eu trago todos os doentes que morrem ao meu cuidado comigo, agora nesta fase se calhar, não sei já os nomes todos das famílias e etc, porque são muitos doentes, mas falo sempre eu com os familiares, mesmo que não seja no meu dia de urgência, eu ligo sempre, por exemplo, um doente que morra às 8 da noite, eu não estou no hospital, é dada a notícia por quem está lá de urgência, mas no dia a seguir eu faço sempre questão de ligar, a dar uma palavra, ou a dar um beijinho, a dar um conforto, o que puder ser. Agora, não se aprende nunca a lidar com uma perda, tal como nós não aprendemos a lidar com as perdas dos nossos, apesar de irmos vendo familiares nossos a morrer ao longo da vida, não é? Vamos perdendo pessoas, mas é sempre uma pessoa nova, outra, que perdemos e por isso não se aprende a lidar. A doutora Marta sente-se mediadora de Deus pelo trabalho que faz e pelo contacto humano que procura ter com as pessoas, quer com as famílias, quer com os pacientes, porque Deus chega-nos através das mediações das pessoas, não é? Sim. E eu, ao ouvi-la, é isso que sinto. Eu não sei se consigo muito bem pôr a palavra mediadora de Deus, mas também digo muitas vezes, quando me perguntam como é que eu exerço de forma católica, eu digo, ou de forma cristã, eu digo sempre que a minha profissão é a mais fácil de todas, porque eu tenho um trabalho que trabalha com pessoas, de proximidade muito grande às pessoas,
e eu tenho a minha missão muito bem definida. Eu sei desde pequena, não sei, desde os meus 6 ou 7 anos, que a missão que Deus tinha para mim era ser médica e ser médica junto das pessoas. E por isso, não sei se não consigo muito bem dizer a palavra mediadora, eu uso muitas interjeições, graças a Deus, se Deus quiser, Deus vai tomar conta de si, e por isso eu acho que os doentes sabem, percebem que eu sou católica, não tenho nenhum adereço, não uso cruzes nem nada disso, mas eu acho que os meus doentes percebem que eu sou, e às vezes perguntam se podem rezar uma Ave Maria, não é muito frequente, mas acontece. Perguntam, por exemplo, uma coisa que eu faço sempre é, antes de verificar um óbito, rezo uma Ave Maria sempre com um doente que tenha falecido, para entregar a pessoa a Nossa Senhora. Mas isto é uma coisa que eu faço desde o primeiro dia em que perdi um doente e que criei um bocadinho como rotina, também para mim no sentido de entrega. Já não posso tratar deste doente, entrego a quem trata dele a seguir. E mesmo às vezes perguntavam logo no princípio, mas fazes isso? Ou às vezes punhamos uma cruzinha no nome do doente quando morria nas nossas folhas, e se essa pessoa não for católica? Eu não sei se é católica, se é de Cristo, não sei. Eu estou a entregá-la a quem eu sei que vai tomar conta dela e que eu espero que ela se sinta bem recebida. Não tem aqui nenhuma obrigatoriedade para a pessoa de seguir aquilo em que eu acredito.